no Insta, tá? Dá pra ver. Quer deixar? Melhorou demais. Show. Agora aqui tá 100%, pessoal, tudo. Conectado aqui no Se também. tiver travando aí, provavelmente é aí na conexão de vocês, porque aqui ficou lisa a conexão agora. Realmente antes tava com um probleminha, mas agora caiu uma bomba aqui, um meteoro aqui. Ô, glória! Ó, aqui estamos conectados, tudo. Bora lá. Bom, galera, é o seguinte. A gente fala de disciplinas espirituais, a gente está falando de coisas que, com esse jeito de falar, elas são estranhas, né? A primeira instância, porque parecem alguns tipos de regras que alguém vai dar pra gente, algum tipo que alguém vai dar pra gente. Mas eu acho que a melhor maneira de nós compreendermos a disciplina ou a importância dela é ouvirmos o testemunho de alguém que viveu isso, que experimentou isso, e ao mesmo tempo olharmos para o próprio testemunho das escrituras de pessoas que experimentaram essas disciplinas que a gente vai conversar, que servem como um exemplo, como uma espécie de modelo para nós, atestando a importância dessas disciplinas e ao mesmo tempo dando a elas a correta significação, a correta compreensão, né? Então, antes da gente conceituar cada uma das disciplinas, antes de a gente trabalhar o porquê a praticar cada uma das disciplinas, eu queria fazer uma experiência aqui com o Luiz, perguntando para ele como foi para ele, quando ele se converteu, lidar com essa coisa de viver de cara uma realidade completamente diferente da dele. Esse negócio do sobrenatural. Porque eu não sei você, né? Tem aquela galera que costuma dizer, não, eu nasci na igreja. A gente já brincou sobre isso aqui mais de uma vez. Mas pra gente normal, Eu nasci no hospital. que nasceu no hospital, que teve que se converter, vamos assim dizer, esse negócio de sobrenatural não era uma coisa muito clara. Então, falar com Deus que não se pode ver, se abster de alguma coisa para um Deus que não se pode ver, buscar um Deus que não se pode ver, parecia um negócio muito distante, né? Eu não tive aula de disciplina espiritual quando eu converti, mano. Ninguém me ensinou esse negócio. Foi tudo meio que no tato ali. Na loucura. Na loucura. Mas como foi para você quando você se converteu se relacionar com alguém completamente diferente de tudo que você conhecia? Cara, pra mim foi uma experiência... nem sei te dizer. Foi uma jornada, na verdade, né? Não foi uma coisa simples, mas ao mesmo tempo foi muito cativante, muito interessante, né? Porque eu me lembro que quando eu me converti, eu não tinha conhecimento nenhum sobre essas questões das disciplinas espirituais, Sim. né? E eu tinha muito a vergonha mesmo, cara. Eu tinha uma vergonha, porque a primeira coisa que eu pensava... Deixa eu ver com a galera. Galera, como que tá o áudio pra vocês? Os 250 auxiliares que nós temos técnicos aí. Está top. Vamos lá. Então, assim,
Eu não sei se as pessoas, as demais pessoas, elas enfrentam isso, cara, mas eu tinha muita vergonha. Por exemplo, de orar. Meu Jesus amado, cara. Que medo, que vergonha, que pavor mesmo, sim, cara, de fazer uma oração. Porque todo esse meu temor, essa minha vergonha, ela vinha de um ponto, vinha de algumas coisas. Sim. Mas tinha um ponto que era culminante em todas essas disciplinas. Que era o seguinte: eu pensava como, cara, Deus, o próprio Deus, esse Deus santo, sabe? Eu ficava pensando num Deus assim, cara, completamente perfeito, assim, majestoso, glorioso. Como que um Deus desse vai permitir que um cara como eu chegue perto dele? Então isso me deixava bloqueado, mas sobretudo na oração. Na oração, como eu vim de um histórico, né, de uma cultura católica, orar em voz alta para mim era algo... Acho que eu não sei quantas vezes eu tinha feito isso na vida. Sim. Mas a prática da oração era uma oração na mente, né? Que Sim. A gente orava, rezava, né? Então, cara, quando você vem assim, vê no contexto de uma cultura das igrejas evangélicas, as pessoas orando em voz alta, orando publicamente, aquilo ainda me deixava mais assustado. E aí percebo que a gente tem um probleminha na igreja. Que a gente não presta atenção nisso, mas as pessoas que se convertem sem vir de uma cultura ou de uma experiência que não seja católica, que não tenha familiaridade com o contexto evangélico, que a gente não tem preocupação em ensinar essas pessoas essas coisas básicas. A gente meio que deixa essas pessoas irem aprendendo sozinhas. Na marra. Na marra, na brutalidade. Cara, engraçado que minha situação é muito parecida, mano. Eu também vim de um lar que era bem misturado em relação a essa questão da confissão de fé, mas basicamente a gente era católico. Acho que como boa parte do brasileiro. Na hora de responder a pergunta do IBGE, você é católico. E aí eu fiz Eucaristia, né, como todo garoto e tal, me converti com 12 anos. Então lá a gente aprendeu a rezar. E a minha maior dificuldade, cara, era como é que eu ia acompanhar a missa lembrando todas aquelas coisas que se falava na missa. Sim. Então, para mim, buscar Deus era um protocolo, né? Uma liturgia religiosa. Sim, tinha um jeito de fazer. E aí eu aprendi as orações. E eu usava essas orações no meu pessoal com Deus porque eu achava que ele estava me ouvindo. Sabe aquele desejo de ser ouvido? Então, o que para mim era mostrar que eu queria estar ali era repetir. Então, eu repetia as orações. Porque eu aprendi que na repetição estava um tipo de persistência, de devoção. Quando eu converti, só me disseram que, enfim, não é mais isso, não pode mais orar, não pode mais usar ave, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Rapaz, sobrou o quê? Sobrou nada. Sobrou nada. Como é que fala com Deus então? Eu me lembro que a frase que eu usei quando eu me converti, na experiência que eu tive, Jesus veio num culto, eu não lembro de quem pregou, não lembro de nada, cara. Eu só lembro que ficou um negócio eu e ele. E eu fiz essa oração aqui, só que eu tinha para dizer, Jesus dos crentes. Eu disse isso. Se você é isso, eu quero você agora. Beleza, foi o dia que eu tive minha experiência. Chorei, tá? Depois disso, cara, eu lembro que eu cheguei pro pastor e falei, agora eu sou crente, o que eu faço? Aí ele me respondeu, continua vindo. Continua vindo. Eu me converti numa igreja neopentecostal, então continua vindo. Eu obedeci, no outro culto eu cheguei. A oração tinha mudado, porque era outro culto. A oração era, sai em nome de Jesus. Então o repertório tava curto. Meu Deus. Cara, esse negócio de devoção foi uma linguagem que foi me aparecendo depois. Eram as experiências que mais misericórdia de Deus para comigo, que me impulsionavam para isso. Mas ninguém me falou sobre orar. Mas o engraçado é o seguinte, ó, entre o sai em nome de Jesus, entre o Deus vai restaurar seu casamento, entre o receba sua vitória, surgiu uma consciência de oração para mim, mano. A consciência de que orar é apresentar uma necessidade. E que ser respondido é não ter mais necessidade. A gente está contando para vocês aqui as nossas experiências.
porque talvez você se identifique conosco naquilo que foi o seu princípio de fé cristã. Porque hoje você pode estar dando aula aí nesse tema, mas começou igual a gente. Mas é interessante pensar, né, que sobretudo a oração. Sim. Oração é uma linguagem. Exato. Oração é uma linguagem. E ainda que percebamos alguns erros culturais no meio da igreja evangélica, o que é inegável é que, não sei, hoje em dia talvez a gente não encontre isso. Da mesma forma como quando a gente se converteu, né? Sim. Mas assim que eu passei a frequentar um ambiente evangélico, existia uma linguagem. A oração estava presente. Sim. Então, ainda que não se ensinasse, qual é a melhor forma de se ensinar alguém a falar? É falando perto, né? É inserindo essa pessoa no ambiente em que há fala. Exatamente. Então, qual é a melhor forma de se ensinar alguém a orar? Orando? É se inserindo uma pessoa no ambiente em que há oração. Exato. E o que é inegável é, há 15, 20 anos atrás, há de 10 anos para trás, não se falava muito sobre oração aos novos convertidos. Sim. Mas quando eles chegavam na igreja, logo eles assimilavam uma nova linguagem. Sim. A linguagem da oração. Porque ser crente alguns anos atrás era igual a ser uma pessoa de oração. Exatamente. Me parece que o contexto evangélico vem mudando. E que as pessoas chegam na igreja hoje e elas não são mais estimuladas a desenvolver uma linguagem de oração. É verdade. Então isso agora a gente precisa fazer seminários. Sim. A gente precisa dar cursos, a gente precisa desenvolver estratégias para levar as pessoas a orar. Será que isso não é porque a gente não ora mais como igreja? Faz sentido, mano, porque ó, o lugar onde eu me converti era muito opaco, tinha muito pouco ensino e muito pouca compreensão. Porém, eu encontrei pessoas idôneas ali. Eu me lembro de um jovem, cara, poucos anos mais velho que eu, uns 4, 5 anos, ele já era obreiro, né, lá. O que eu aprendi com esse cara? Oração. Entre uma varrida e outra do espaço de culto lá da igreja, ele orava, a gente orava. A gente ia entregar panfleto na rua, porque isso era evangelização, a gente orava. O culto de jovens era uma reunião de oração. Muito legal. Então eu fui aprendendo com esses caras ali, como a gente brincou na marra, na prática, no dia a dia, sobre o que era oração. Talvez o conceito não tava... tinha muito erro de língua. Sim. Muito erro de gramática. Sim. Muita palavra errada. Sim. Muito pronunciamento equivocado, mas existia uma linguagem. Existia uma linguagem. A linguagem da oração estava lá. Exatamente. Então nós poderíamos até dizer que o conteúdo, muitas vezes, ele não era seguro, mas a linguagem era utilizada. A linguagem era utilizada. Agora você imagina, se oração pra gente... É como se na hora de orar, ao invés de falar garfo, eu falasse galfo. Exatamente. Mas eu falava galfo. Mas eu falava galfo. É isso aí. Essa foi top. Cara, se oração era uma coisa difícil de entender, meditação... Misericórdia. Pra mim não era nem coisa de cristão. No contexto das igrejas mais modernas, né? Esse conceito de meditação, na verdade, ele é muito recente, porque a igreja como um todo sempre associou meditação às práticas das religiões orientais. Sim. Desprezando a história do cristianismo clássico, sobretudo a fazermos referência aos pais da igreja. Sim. Depois ao período ali do monasticismo, né? Onde a prática da meditação era extremamente difundida. E eu acho que o intuito do nosso bate-papo aqui não é nem separar meditação de oração, na verdade é fundir. Exatamente. Não é tornar essas disciplinas obtusas ou tornar uma sendo obstáculo para outra, porque na verdade, já meio que concluindo tudo, né? Eu acho que não dá para jejuar sem orar, sem meditar e sem ler as escrituras. Não dá.
Não dá para ler as escrituras sem orar, sem meditar. E melhor se estiver em jejum. Exatamente. Tá tudo muito casado. Não dá para orar sem meditar, sem ler as escrituras e sem jejuar. Exatamente. Então acho que a tentativa de divorciar essas 4 disciplinas interiores, meditação, jejum, oração e leitura das escrituras, leitura da palavra, o estudo das escrituras, é uma tentativa de separar feijão de arroz, pô. Não tem como. O bom é junto. Na verdade, nutrição tem que ser junto. Não tem como. Uma complementa a outra e elas vão se aprimorando no exercício. Então, eu não preciso separar meditação de oração. Eu preciso ter uma vida espiritual que promova no meu interior a comunhão com o meu Senhor e que essa comunhão traga a realidade da presença dele para o desenvolvimento de uma intimidade no meu interior. Exatamente. Não importa o que eu esteja fazendo, qual é a face que está em evidência, mas que diariamente todos nós tenhamos jejum, oração, leitura e meditação. É como um conjunto. E o legal aqui, vou pegar essa expressão que o AP usou, a expressão face. Sabe, quando o Luiz fala face, ele está dizendo que é o lado de uma mesma coisa. A vida de devoção interior, ela fala sobre isso. Mas, mano, vamos lá. A expressão disciplina, ela tá poluída nos nossos dias, né, cara? Sim. E quando as pessoas ouvem disciplina, elas já carregam um conceito equivocado, né? Esforço. Boa. Disciplina espiritual é esforço, é mérito, mano? Não. Não no sentido de capacidade própria. Sim. Até porque ninguém consegue orar só se esforçando. Né? Primeiro, eu preciso da ajuda dos meus irmãos para aprender a orar. A vida da igreja é uma escola de oração. A linguagem ali é transmitida, né, brother? Exato. Então, primeira coisa, isso elimina a ideia do individualismo. Contudo, as disciplinas que nós estamos tratando hoje, que são as disciplinas interiores, né? A nossa ênfase. Nós precisamos lembrar que, primeiro, reconsiderar o significado de disciplina. Sim. Que aqui nós não estamos falando de uma coisa feita pela força do seu braço, mas estamos nos referindo à disciplina, a uma determinação interior de buscar a comunhão com o Senhor. Não associe, vamos recuperar o significado de disciplina como aquela prática cotidiana que te leva a uma grande transformação de vida com o tempo. É isso aí. Então, cara, o que é mais difícil para a sociedade dos nossos dias? Disciplina. Exatamente. Lidar com o cotidiano, né, cara? Com a criação do hábito. Rotina. É uma coisa terrível, é desenvolver rotina. Todos nós somos desafiados diariamente a mantermos rotinas de vida que são coerentes com o propósito de vida que nós mesmos estabelecemos para nós. E aqui eu não estou falando nem do propósito de Deus, apesar de ser impossível não pensar nisso, né? Mas estou falando, você quer estudar para passar num concurso, muitos têm dificuldade porque disciplina é uma coisa que cada dia está mais difícil de praticar. Mas nós não estamos falando aqui dessa disciplina no sentido de botarmos regras, de botarmos aqui, infringirmos sobre o nosso corpo, fisicamente, exteriormente, a privações. Nós não estamos levando a disciplina para isso, mas determinação diária, cotidiana, para chegarmos no lugar de intimidade que vai transformar o nosso interior por meio da comunhão com o nosso Senhor. Disciplina aqui, nós estamos falando de um novo estilo de vida, muito legal, de hábitos saudáveis,
que vão trazer a vida de Deus como uma torrente de águas vivas para dentro de cada um de nós. Então disciplina não tem como ser ruim. Exatamente. Disciplina é maravilhoso. A gente precisa conceituar a disciplina da forma correta justamente para tirar isso. Se tá na tua cabeça, esse conceito é equivocado, porque há muita gente falando sobre religiosidade e as pessoas acabam construindo conceitos errados a partir de ensinos corretos. Né? Quando a gente fala que a religiosidade é justamente a vida a partir das regras, isso não tem a ver com viver disciplinadamente. Exatamente. Não tem a ver. Eu posso ser alguém extremamente cumpridor de rotina e não ser alguém disciplinado. Sim. Porque a disciplina tira aqui, nesse caso, o peso das obrigações externas e coloca o prazer nas responsabilidades internas. Muito legal. Eu passo a ter prazer naquilo que eu desenvolvo como rotina, como hábito. Então veja bem, é diferente de eu pensar, marcar no cronômetro, dobro o joelho e falo, preciso orar 10 minutos. Porque eu tenho que orar hoje 10 minutos. Aí quando o celular apita, você fala, graças a Deus, terminei meu período. Hoje eu orei os 10 minutos que eu tinha disciplinadamente decidido fazer. De quando você fala... Por quê? Porque quando a gente estava morto, nós não conhecíamos o Senhor. Então nós nascemos para Ele, nascemos interiormente, nascemos espiritualmente. Então o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então agora eu tenho prazer no Senhor, eu tenho prazer na lei do Senhor, tenho prazer na presença do Senhor. Contudo, orar é algo que eu preciso aprender. Sim. E é ante a minha natureza carnal. Então eu não vai ser legal, olhando para os meus hábitos antigos, desenvolver esse novo hábito. Então eu vou precisar de disciplina. Só que cada dia em que eu me dobro em oração, eu sinto prazer. Sim. Então, orar, a atitude que precede a oração, ela é uma luta. Porque a carne milita contra o espírito. Sim. Então a minha carne não vai querer que eu desenvolva a disciplina de oração. Mas quando eu começo a orar, isso me dá prazer. Diferente de uma vida religiosa, que mesmo depois de fazer, eu só quero que aquilo acabe logo. Sim. Então ser religioso não é ser disciplinado. Ser disciplinado é transferir a obrigação para o prazer interior. Muito legal. E você usou uma palavra que, cara, ela é chave também pra gente tornar essa compreensão ainda mais clara. Aprendizado. Eu aprendo a orar, mano, eu aprendo a meditar, eu aprendo a ler Bíblia, eu aprendo a jejuar, então? Com certeza. Por exemplo, eu vou falar de mim. Cara, eu tive muita dificuldade com a oração. Sim. Principalmente a oração em voz alta, publicamente. Foi o que você já falou, nessa questão da herança e tal, né? Fui tendo dificuldade, mas a igreja me ajudou, os irmãos me incentivavam. O meu pastor, nossa, me ajudou muito, viu, pastor? Obrigado. Uma vez estava numa reunião de oração e eu ia nas reuniões, só que eu ficava cagando de medo do dia em que alguém ia virar para mim num daqueles grupinhos lá na igreja que eu participava, né? Na congregação, os irmãos se dividiam em grupo ali para orar de manhã. Geralmente era 6 horas da manhã. E, cara, aí de vez em quando o líder de cada grupo ali falava, irmão fulano, conduz a gente... Cara, eu ficava orando pra não ser escolhido, pra ninguém falar pra mim. Até que um dia, cara, o pastor falou num sábado à tarde, era um sábado à tarde, eu me lembro. Ele falou, Luiz, ora você. Irmãos do céu, foi aquele dia... Aquele dia eu passei mal, acho que eu perdoei Jesus na oração. Jesus, eu te perdoo pelos seus... me perdoa pelos meus pecados. Só que, como o ambiente era um ambiente familiar, eu comecei a mudar a minha oração primeiro na mente, Rafa. Sim. Primeiro eu comecei a perceber que mesmo em casa, sozinho, eu não conseguia orar em voz alta. Mas na mente a minha oração começou a mudar, porque eu estava escutando pessoas orarem.
uma nova linguagem, foi sendo um novo vocabulário. E aí, como eu disse, essas disciplinas não se sobrepõem. Eu lia muito a Bíblia. Uau. Então, o que me deu vocabulário de oração não foi só o intelecto e nem só a vida da igreja, mas foi a leitura bíblica. Muito legal, cara. A leitura bíblica. E eu digo para você, eu sou um privilegiado. Então, quando você... A leitura, ela exige uma intelectualidade, né? Que já é mais familiar para qualquer pessoa que é alfabetizada. A oração, não. Me parece que a leitura tem menos obstáculo. Menos obstáculo para você enfrentar. Assim, falando de mim daí, no meu caso, da minha experiência, eu sempre tive o hábito de leitura. Então, para mim, ler a Bíblia eu não tive dificuldade nenhuma. Porém, me parece que é na oração que Deus se revela mais intimamente, cara. Parece que ele se faz presente de fato, é na oração. Então a oração é trazer vida para aquilo que você experimentou por dentro, mas que te envolve completamente. Então por isso que o desafio da oração acaba sendo melhor. É como se fosse sair do livro para o filme. Sim. Então é como se eu estivesse lendo o livro de um autor e de repente eu estivesse vendo o filme de um autor. A cena acontecendo. A oração é como se ela transicionasse você do livro para o filme. Muito legal, cara. Então, para desenvolver minha vida de oração, foi sendo algo natural, mas só que foi uma disciplina. Mesmo sem eu nem conhecia disciplina espiritual na época, né? Mas só que eu fui me policiando a fazer todos os dias. Aí depois alguém me deu uma dica. Começa a orar enquanto você está lendo a Bíblia. Porque daí a linguagem da sua oração, você vai orar a própria palavra de Deus. Sim. Então, quando você lê a história do cego, e Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? E ele responde, eu quero ver, eu quero ser curado. Coloque aquilo da sua vida para Jesus, que você precisa ser curado. Que legal, você precisa ver. Então, quando eu estava lendo a história do cego, eu começava a falar, Jesus, tira de mim esse pecado. Tira de mim a mentira, Jesus. Eu quero ver. Eu quero ser curado. Cura essa cegueira da minha alma. E ali, com as minhas palavras, do meu jeito, eu comecei, então, a criar coragem, desenvolver minha vida de oração. Cara, muito legal, mano, você contar isso, porque tem tudo... É o que a gente tá falando aqui, tem tudo a ver com meditação. Porque, quando a sua mente começa a receber uma nova linguagem, quando você, por exemplo, interage com um texto ali, né? Você se insere dentro da história... Você se transforma nesse personagem que conversa com Jesus. O personagem não é mais Bartimeu, o personagem agora sou eu. Cara, isso é meditação pura, mano. Não é meditação Madalena, na Bíblia. sou eu. A meditação das Escrituras, inclusive, pessoal, é um dos tipos de meditação. Consiste nisso. Você se imagina dentro do texto. Você se imagina naquele cenário descrito pelo texto. Você se põe a fazer a oração daquele que está orando no texto. Ou quem sabe você é um salmista hoje. Você é Bartimeu, mas o poderoso disso é que Cristo responde na mente, em tempo real, aquilo que eu estou fazendo a partir de uma história passada. Porque nós estamos diante de palavras que são vivas, cara. Por mais que Bartimeu seja alguém do passado, as palavras são para agora. Então quando eu interajo ali dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, cara. Eu estou clamando pela mesma misericórdia que ele clamou. E Jesus responde, o louco... Como eram as respostas na mente, mano? Quando você começou a, tipo assim, vir uns pensamentos na cabeça. Cara, eu tive muitas orações respondidas assim. Nossa, meu Deus, é até difícil selecionar alguma história pra contar, assim. Mas... Falando sobre meditação, o que acontece? Logo nesse início... O que aconteceu comigo, profeta? Cara, eu transicionei muito rapidamente, porque a minha conversão foi muito radical. Eu realmente nasci de novo. E eu mergulhei, cara. Eu fui com toda a minha intensidade. Fui com tudo que eu podia. Eu parei a minha vida e, cara, mergulhei em Cristo. Mergulhei profundamente.
Então eu transicionei muito rápido de ser um cara que mal conseguia orar e me tornei um homem de oração. Sim. Que passei a orar 2, 3 horas todos os dias. E aqui eu não estou falando de tempo para dizer a quantidade que se deve ou não orar, mas ou que eu orava, para mostrar de alguém que não conseguia nem orar em voz alta, para de repente eu tinha prática de oração diária de 2 a 3 horas por dia. Sim. Então eu fui muito rapidamente para alguém que conheceu o Senhor e passou a caminhar com o Senhor. E nisso eu tive dezenas de experiências, e uma delas foi lendo. Mas aí eu não estou falando de leitura da Bíblia, mas de livros inspirativos. Muito cristãos. Legal, cara. Muito Me legal. ajudaram muito, porque assim, com poucos meses de convertido, um amigo falou: cara, eu tenho um livro lá em casa, você quer ler? Eu vou te emprestar. Você gosta de ler? Eu falei: quero. Aí ele me emprestou um livro, era sobre a história de mártires. Rapaz, que E aí eu comecei a me deparar que aqueles homens que tinham dado a vida literalmente, primeiro, eles foram avivalistas. Sim. Segundo, todos eles eram envolvidos com a obra missionária. E terceiro, todos eram homens e mulheres de oração. Aquilo me deixava louco, cara. Eu falava: eu preciso ser um homem de oração. Olha a história da vida desses caras. Meu, o cara não tinha o que comer, orava, aparecia. O cara não tinha como ir para determinado lugar, ele orava, aparecia um jeito de alguém, Deus arrumava um jeito de levar ele para aquele lugar. Que tipo de vida é essa que flui de quem conhece o Senhor por meio da oração? Então eu comecei a ambicionar, vou usar essa palavra, que o pessoal me perdoe aqui, tá? Viu, galera? Me perdoe, não é ambição aqui no sentido pejorativo, mas é aquela gana, cara, aquela determinação, aquela disciplina. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Ele tem que ser meu amigo. Eu preciso ter Jesus mais perto de mim do que qualquer pessoa podia estar. Mano, deixa eu fazer um corte aqui, porque isso é muito importante. Galera, isso que o Luiz está narrando aqui, ele usou a expressão ambicionar, eu vou deixar ambicionar porque é perfeito. Para uma vida de oração, para uma vida de meditação, é necessário desejar a voz viva de Deus. Eu preciso querer ouvir a Deus. Porque se eu não quiser ouvir, eu não vou me fazer pronto a perceber, cara. É porque o Senhor fala sem parar desde quando o mundo foi criado. Né? Exatamente. Ele é um Deus que fala. Então ele não tem problema em falar, mas a gente tem dificuldade em ouvir. É isso aí. Continua, meu amigo. E aí, cara, eu então saí daquele lugar do cara que não conseguia nem orar, agora eu já era um jovem de oração, de fato eu já tinha uma vida de oração consolidada, mas eu achava pouco e insuficiente. Sim. Falei: eu preciso entrar nesse lugar de ter tamanha intimidade como os homens da Bíblia tinham, como os avivalistas tiveram, como os mártires tiveram. Eu quero falar com Jesus na certeza de que tem alguém dialogando comigo, que eu não estou falando para esperar uma resposta, sei lá, subjetiva em determinado dia. Ele é real, ele tem palavras dizendo que ele está comigo, que ele habita em mim. Então eu quero falar com ele como se ele estivesse olhando nos meus olhos e eu tivesse toda a atenção dele enquanto eu oro, com a certeza de que ele vai se relacionar comigo, dialogar comigo. E aí, cara, começaram as loucuras. Porque junto a isso, eu comecei nesses livros a perceber que existia um negócio chamado jejum. Que legal, cara. E aí eu comecei a fazer o jejum, porque eu ia muito assim, várias igrejas, né, cara? E aí eu perguntava aos irmãos Canela de Fogo: ô, você jejua? O que é esse negócio de jejum? Nunca ouvi falar desse negócio, mas eu tô lendo um livro que fala que o cara jejuou não sei quantos dias e tal. Como é que funciona isso? Aí cada lugar um falava jejum de Daniel, não sei o que. Cara, aí eu comecei, já comprei uns livros de batalha espiritual. Comecei a ler aquilo, cara, e eu começava a jejuar sem discernimento nenhum. No início eu comecei a jejuar pensando que jejuar, sacrificar minha carne, ia fazer Deus ficar meu amigo. Eu também. Deus se aproximar de mim.
que é um equívoco. Só que para aquele momento, para o discernimento e a maturidade que eu tinha, acho que Jesus fazia. Era na misericórdia, né, mano? Era válido pra aquele... Eu acho que era na minha inocência, né? Tem a ver, acho, com maturidade, né, cara? Porque, na verdade, ele conhece o meu coração, o seu coração. É isso. Então, como ele sabia, esse cara tá querendo me agradar, mesmo ele sendo um besta, eu vou fazer bem o que ele tá pedindo. Eu ainda fazia assim, mano, jejuava, deixava um bombom no lugar onde eu orava. Jesus, isso aqui é pra você, tá? Eu fazia essa. Então, aí onde eu quero chegar, Rafa? Jejum dessas disciplinas todas é a mais complexa. Por quê? Isso é uma cultura muito específica da religião. Então, o jejum, hoje não, né? Tem o mundo fitness aí, jejum intermitente e tal. Já tem uma galera falando a favor sobre isso, pá. Mas veja bem, naquela época, jejum era uma coisa que tinha que ser propositivo. Ou você ouvia por meio de um ensino na igreja, ou você jamais ficaria sabendo sobre isso. Mas aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a desejar, a ambicionar a vida de oração. Sim. E para mim, um aferidor de que eu estava avançando era a quantidade de tempo que eu conseguia orar. Porque eu era infantil. Sim. Então eu comecei a marcar. John Wesley orava 3 horas por dia. Se eu quero viver algo parecido que o Wesley vivia, eu preciso orar pelo menos 3 horas. Então não sei se vocês estão entendendo, pessoal. Dá um feedback pra gente aí. Galera do Instagram, a gente atropelou aqui. Rapaz, a galera mandou muito. Daqui a pouco a gente vai interagir. Vamos lá. Vamos lá. E aí o que acontece, Rafa? Foi aí que eu descobri. Ninguém me falou, ninguém me ensinou. Eu encontrei sozinho. Comecei a ler livros inspirativos que falam sobre oração. E eu comecei a comer a Bíblia. Eu já comia nesse tempo, mas eu comecei a comer muito especificamente os Salmos. E aí eu comecei a perceber, essas orações não pode ser o tipo de oração que eu faço. Não batia, né, mano? Não é que não batia. Não tem como o cara orar 3 horas o Salmo primeiro. Isso aqui demora 5 minutos. Como é que esses homens oram horas? E eu comecei a me encafifar com aquilo. Foi aí que um dia eu tive uma experiência. E eu tive uma visão enquanto eu orava. Que legal. Foi a primeira visão? A primeira visão que eu tive em oração. Sim. E eu tinha alguns minutos que eu estava orando aquela minha oração. Por quê? Era uma oração sempre de petição. Então eu orava por 1 hora, 2 horas. Geralmente 1 hora para 2 horas já era na religiosidade. No braço. Pra bater a meta. No braço, pra bater a meta. Um dia, tinha alguns minutos que eu estava orando, minha visão espiritual se abriu e eu vi uma coisa espiritual que era como se fosse um santuário. Que legal. E o próprio Deus estava lá. Só que eu não vi o Senhor. Viu uma luz? Vi como se fosse um templo. Entendo. A estrutura, mas era espiritual. Anjos. Só que eu não via claramente. Mas só aquela visão esfumaçada, aquilo me fascinou, me abduziu. Eu fiquei tipo vidrado naquilo, de joelhos. Quando eu voltei, a consciência em si, tinham se passado 3 horas. Foi uma experiência contemplativa de primeira, cara. E aí eu estralou. Tem uma coisa na oração que eles não contaram o segredo. Para orar, colocando diante de Deus as minhas necessidades, eu vou conseguir no máximo, sem ser repetitivo como os gentios, Mateus 6, 20, 30 minutos. Eu preciso entrar num lugar em que eu vejo o Senhor. Uau. Porque quando eu vejo o Senhor, tudo o resto perde o valor. Não tem mais compromisso, não tem mais tempo. Você tem que tomar até cuidado. Porque se você vê o Senhor, não tem compromisso que você tinha. Você só consegue assumir sua consciência plena e decidir voluntariamente sair daquele lugar quando aquilo que você está vendo acaba. Muito. E eu passei então a buscar a experiência da contemplação.
mais um recorte. Essa é uma palavra-chave. A gente está colocando aqui palavra-chave, nós estamos misturando os assuntos. Ó, a gente falou sobre a questão do buscar a voz viva de Deus. Quando você recebe uma imagem na mente, pelo lado de fora, uma voz, isso te deixa vidrado, extasiado, é a isso que chamamos de contemplação. Isso. Essa experiência. Contemplação, por que eu estou falando isso? Porque veja a mistura. Sim. Leitura, oração primeiro no sentido de guerra, de pedir, de esbravejar. Sim. Deus, em nome de Jesus, eu tô aqui de novo, Senhor. Aquela oração louca que eu fazia, cara. Eu batia nas paredes, eu me jogava no chão. Sério, não é brincadeira, não. Como os vizinhos incomodavam. Literalmente, cara. Eu botava literalmente na cara. Não, literalmente. Eu enlouquecia. E se alguém fosse orar comigo, porque lembra, já não era mais no momento em que eu lutava para ser um cara de oração. Sim. Eu já era, só que agora eu queria ser um cara íntimo de Deus. Sim. Não só mais um cara de oração. E aí eu descobri a segunda face da oração, que é a mais poderosa, que é a contemplação. Sim. Enquanto eu e você não entramos na contemplação, a nossa oração vai ficar no nível da superficialidade. E você, para orar mais de meia hora, você vai ter que ser um religioso. Sim. Ou você entra no lugar de contemplação, e eu vou falar para você qual era o texto que eu estava orando nesse dia. Moisés, Êxodo a partir do 10, Sim. Quando Moisés sobe e entra na nuvem. Que louco, mano. E eu comecei a orar. O que foi que Moisés viu, Senhor? Porque ele passou 40 dias dentro desse lugar. E você viu um templo? Foi quando eu vi. Aí eu tive a minha primeira experiência contemplativa. Cara, eu não sei explicar pra você, a impressão que eu tinha é que tinha alguma coisa saindo ou entrando dentro do meu corpo enquanto eu via aquele negócio. Cara, ali minha vida mudou. Ali eu considero assim um marco na minha comunhão com Deus. Dali pra frente eu fui outro cara, completamente diferente. Então, oração, jejum, leitura da Bíblia e meditação foram coisas que andaram juntos. Aí, nesse dia, eu comecei a procurar contemplação, encontrei a meditação. Que legal, mano. A experiência assim. Abriu a porta. Os livros te conduziram para essa fome. Exatamente. E a experiência abriu a porta. E aí, cara, porque a contemplação é uma fase a mais profunda da oração. Sim. Mas a contemplação é um tipo de meditação. Sim. Só que uma meditação que ela é resposta à visão. E a meditação no sentido de disciplina já é uma iniciativa que eu tomo e não uma resposta Sim. que eu dou. Então eu posso meditar em silêncio. Meditar nas coisas da criação. Eu posso meditar aqui como introdução ao meu devocional. Sim. Antes de ler as escrituras ou depois de ler, esvaziando a minha mente de toda a preocupação, de todo o pensamento dos meus afazeres e abrindo a minha vida, o meu espírito para realmente as coisas eternas do Senhor. Legal. Então, a fase 1 da meditação e a mais importante para o devocional é a fase que eu chamo de esvaziamento. Que é essa quietude do interior, né, cara? Dos pensamentos invasivos que roubam a minha atenção do Senhor. E o que lá na frente nós vamos falar associando meditação com solitude. Exatamente. Muito legal, muito legal. Então essa é a minha experiência. Dentro dessa questão da meditação, quando o Luiz cita aqui, por exemplo, essa decisão, essa espontaneidade minha, sua, de meditar, por exemplo, quando você esvazia sua mente e depois, em seguida, num ambiente propício de silêncio, inclusive os antigos chamavam de ócio santo, que é aquela coisa de um ambiente de silêncio, somente você e o Senhor, nós vamos falar sobre isso mais em solitude. Quando você contempla a paisagem da natureza e começa a refletir sobre isso, sobre a beleza de um Deus que se revela através de um pássaro, do sol, isso é um tipo de meditação. Quando você para nesse mesmo ambiente de silêncio e começa a pensar sobre as coisas que precisam ser transformadas no seu interior, isso é um outro tipo de meditação, inclusive, chamada de meditação de convergência, porque ela é para dentro, mas não para dentro de si mesmo, é um olhar para si avaliando-se a partir de Cristo.
E um outro tipo de meditação, que também entra nessa coisa da minha iniciativa, é a meditação chamada de meditação nos fatos do tempo. Ela é mais profética. A gente tem feito muito isso nesses dias. Discernimento. Exatamente. Né? É uma meditação discernimento. Que tá ligada a discernimento. É observar o que Deus está dizendo através dos fatos. Eu gosto muito de pensar sempre, mano, no Salmo 19. Estava até ouvindo uma mensagem sobre ele hoje à tarde, quando o texto diz: um dia faz declaração outro dia. Nesses últimos dias, trocadilho à parte, eu tenho pensado sobre o que os dias estão declarando, mas no sentido profético. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas se acostumando com máscaras, de estarmos todos em casa pensando sobre o amanhã, como é que vai ser, tudo isso comunica algo. Sim. E meditar sobre isso é chamado dessa meditação sobre os fatos no tempo. Então a gente deu uns exemplos aqui para nós continuarmos falando sobre isso. Mano, quando você jejuava, a galera falou um jeito aqui, outro jeito acolá. Primeiro contato que eu tive com o jejum foi o jejum total. Jejum parcial, aquela parada do jejum de Daniel, eu também tomei conhecimento. Mas como foi para você jejuar total pela primeira vez? Você se absteu de comida e de bebida ou foi só de comida? Como é que foi? Cara, no início, sendo bem sincero, eu não tive muita dificuldade. Aham. Mas era pro nível de compreensão que eu tinha, né? Sim. Então a primeira vez que eu jejuei total foi 12 horas. 12 horas. 12 horas de jejum total. Depois eu já passei para 24 horas porque eu achei tranquilo. Sim. E daí pra frente eu sempre fui... Vamos recomeçar o Insta lá? Só um minutinho, galera do YouTube que tá acompanhando a gente, nós vamos dar uma reiniciada no Insta aqui. Voltando, então assim, e aí o que acontece? Quando eu comecei a jejuar por quê? No meu caso, comecei a jejuar porque ensinaram pra mim que jejum era o seguinte: se eu quisesse ser mais santo, eu jejuava para ser mais santo e jejuava por causa do poder de Deus. Se eu jejuasse, eu ia ter poder de Deus na minha vida. Quanto mais eu jejuava, mais poder de Deus eu ia ter. Para ser santo e para ter poder. Para ser santo e para ter poder. Por quê? Quando eu jejuava, é como se eu me se Deus me santificasse por causa do meu jejum. Sim. E jejuava quando eu tinha alguma coisa que eu queria fazer, tipo orar por um enfermo. Sim, você ficar forte pra poder orar. Exatamente. Fazia isso também. E depois eu aprendi, né, cara, que na verdade o jejum tá ligado à adoração. O jejum ele tá ligado à comunhão com Deus. Então o jejum é muito mais importante para eu me dedicar ao Senhor, em discerni-lo, em contemplá-lo, em experimentá-lo, do que naquilo que Deus vai fazer através de mim ou por causa de mim. Isso, na verdade, não interessa para o jejum. Mas então eu tomo a decisão de dizer claramente quem governa, ou pelo menos o que eu desejo que governe a minha vida. Sim. E torno então a minha alma, o meu espírito suscetível à vontade do Senhor. Então o jejum, ele me sensibiliza. Ele me quebranta, né? Ele me torna frágil, sim, vulnerável a Deus. Vulnerável a Deus. Ele quebra as minhas resistências. Ele prepara o meu interior, né? Deixa o meu interior liberado para essa comunicação, né, mano? Porque eu tenho até hoje, eu gosto muito do jejum. Porque o jejum é uma disciplina em que eu continuo dizendo o quanto eu amo o Senhor. Sim. Eu continuo te amando, Senhor, como nos primeiros dias.
Eu continuo desejando te conhecer como era no princípio. Então o jejum ele não tem o objetivo nem de que Deus me use mais, porque isso é idólatra ainda. Mas o objetivo do meu jejum é simplesmente o Senhor pelo Senhor. Muito legal. O Senhor pelo Senhor fala então de na verdade, não somente uma abstinência, né? É uma escolha de prioridade, ainda que por um período específico de tempo. Sim. A minha comida é aquele momento de comunhão. Exato. Então é um tempo em que eu decido me consagrar, me dedicar ao Senhor. É parar para estar com Ele de uma maneira mais específica, mais atenciosa. E para isso eu me abstenho das necessidades fisiológicas do meu corpo. Sim. A gente já mencionou aqui. Eu desejo o Senhor mais do que a própria vida. Por isso, jejum. A gente já mencionou aqui em um outro momento, mano, mas eu acho interessante, não nessa conversa, em outra transmissão, em outro tempo, acho importante a gente retomar. Existe o texto de Isaías 58 que é muito utilizado por aqueles que defendem que a prática do jejum não faz parte do novo pacto, né? Uma galera que diz que não há motivo para que jejuar, porque o verdadeiro jejum é cuidar da viúva, cuidar do pobre, do estrangeiro. É óbvio que existe uma distorção do significado desse texto. E essas pessoas, quando usam esse texto, eles ainda acoplam a essa interpretação a compreensão equivocada de jejum, que é o jejum por barganha, né? E não só a compreensão de conteúdo, mas de forma. Sim. Porque é um jejum exterior. Exatamente. O que Deus está contrapondo lá não é o jejum interior, é o jejum exterior. Porque eles jejuavam por fora, mas não estavam jejuando por dentro. Muito legal. Então é como se eu parar de comer fazendo greve de fome. Sim. Greve de fome não é jejum. E o que eles faziam era o greve de fome. Muito legal. Não era jejum. É importante a gente pôr isso aqui na mesa, galera, pelo seguinte. Há uma compreensão equivocada de jejum que ela caminha em dois extremos. Primeiro é essa ideia de que jejuar é de alguma forma entrar por um caminho em que eu conquisto força, poder, santificação. Barganha. Isso é a barganha. O outro caminho, ele usa essa compreensão equivocada e uma exegese, uma interpretação equivocada do texto bíblico para dizer que não precisa, porque não há nada que você faça para se tornar mais santo, né? Inclusive os que defendem isso dizem, não, a santificação é uma obra completamente do Espírito. É uma obra completamente do Espírito? Sim, porém é uma obra sinérgica. Porque a santidade é algo que eu respondo, né, mano? É que, na verdade, jejum não tem nada a ver com santidade. Sim. Ponto. Então não tem nem como discutir isso. Exatamente. Quem me santifica é o Espírito. Amém, irmão? E o que isso tem a ver com jejum? Nada. Nada. Então por que você está associando? Não, é porque normalmente se ensina... Não, mas esquece isso. Não tem nada a ver. Jejum não tem nada a ver com santidade. Jejum tem a ver justamente com devoção. Devoção, com paixão. Exata, com a paixão. Então aqui a gente está colocando com isso... fome. Obrigado, mano. Sede do Senhor. No lugar certo. Por que eu jejuo? Porque eu tenho fome do Senhor. Então eu vou usar a palavra fome. Eu tenho fome do Senhor e numa demonstração de afeto, de fome, eu me abstenho do alimento. Eu tenho tanta fome do Senhor que eu não faço questão de alimentar outra fome. Pronto. Show. O jejum é dizer para o Senhor, a minha fome é do Senhor, mais do que de qualquer outra coisa. Por mais que o objetivo não seja a santificação, consequentemente, quanto mais perto do Senhor eu estou... Ou quanto mais eu conheço do Senhor... Sim, quanto mais eu conheço do Senhor, mais a semelhança dele eu me torno. Mais transformado eu sou. Show de bola. Mano, eu acho que a gente pode conceituar um pouco mais de leitura bíblica e abrir umas perguntas pro pessoal. A leitura é uma questão de... O que vai mais me favorecer na leitura bíblica é o discipulado. Sim. Então, na leitura bíblica, o que eu preciso? Primeiro, de disciplina. Então, eu preciso da leitura bíblica diariamente. Uhum. Eu preciso do auxílio de irmãos maduros, porque ler sem compreender não vai produzir em mim estímulo para que eu continue lendo. Sim.
apesar de que ler a Bíblia não é perdido, não é desperdiçado. Um dia o Espírito pode trazer à tona, mas leitura precisa ser diretamente associada a discipulado. Sim. Então quem lê a Bíblia pergunta. Uau, isso é muito legal. Então qual é a dinâmica que deve acompanhar quem quer aprender a ler, a estudar a Bíblia? O questionamento. Então se você tem acesso a pastores, a presbíteros, a líderes, quem lê a Bíblia questiona, porque quer amar cada vez mais a palavra. E a compreensão estimula a paixão. Porque cada vez mais que se abre diante de mim o entendimento sobre aquilo que está me sendo manifesto na leitura, mais eu me interesso em saber, né, mano? Eu tô bebendo de uma água limpa. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu amo o Senhor. Quanto mais eu amo o Senhor, mais eu conheço a palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu quero da própria palavra. Show. Então, eu acho que o que tem faltado para nós nisso tudo é desejo de ouvir e de conhecer o Senhor. Nós temos orado pouco, jejuado nada, meditado muito menos. Sim. E lido muito pouco a Bíblia quando lemos, porque na verdade nós tornamos o nosso cristianismo, que eu vou falar que é muito sério, mas é um cristianismo de nome. Nós somos cristãos de status religioso, mas nós não conhecemos o Senhor e nem queremos, nem pretendemos mais conhecê-lo. Por isso nós não estamos mais lendo as Escrituras, Sim. tendo vida de oração, jejuando e meditando, cara. Mas não existe um cristianismo real, não existe fé cristã sem a presença do Senhor. E não existe como haver a manifestação da presença do Senhor num lugar onde Ele não é desejado. Então, para mim, cara, se eu puder falar algo para os irmãos, vamos falar de nós. Nós estamos numa série de leitura bíblica, em que há um combinado de lermos a Bíblia junto, mas eu estou muito triste, porque a gente está terminando Efésios hoje, e os irmãos só responderam quando eles foram provocados. O que significa que provavelmente quase ninguém mais já está lendo Efésios comunitariamente, como a gente começou os outros livros. E eu não mandei os vídeos em Efésios agora, propositalmente, porque eu queria ver qual seria a resposta dos irmãos. E eu tenho praticamente certeza, apesar de não ter perguntado, que a maior parte deles já não está mais lendo. Porque agora não houve estímulo externo. Esse é um cristianismo de status, sem Deus. Sabemos as coisas, conhecemos a igreja, mas não desejamos mais o Senhor, como nós desejamos um dia, porque nós aprendemos a ser cristãos sem Deus. E isso pra mim, cara, é muito dolorido, porque se tirassem tudo de mim, qualquer coisa, mas não tirasse o Senhor, eu poderia viver, mas se deixasse tudo que eu tenho, meu serviço, meu ministério, a minha família, mas me tirasse o Senhor, eu não poderia mais viver. Então por que a gente não tem mais vida de oração? Por que a gente não medita mais na palavra? É um caminho perigoso, porque de alguma forma a gente acredita que tá indo para algum lugar assim, né? Mas a gente tá dançando a música que estão tocando, a gente nem sabe o que tá acontecendo, cara. Deus não fala mais com a gente, não é porque ele não quer falar, mas é porque a gente não tem nem tempo. E eu nem vou dizer tempo, a gente não tem mais nem interesse. Se falar, se não falar, não falou. Se não falar comigo, vai falar com alguém aí, alguém vai me avisar. Então, cara, essa é a marca da minha vida, do meu ministério, sabe? Eu sempre desejei entrar nesse lugar chamado Tameon. Foi por isso que eu lutei. Desde o dia em que eu ouvi isso a primeira vez, em 2006, eu falei, cara, Tameon vai ser a minha vida. Tameon não é meu ministério, cara. Tameon precisa ser minha vida.
Eu não sei se alguém já fez essa pergunta, mano. Mas eu faço ela a mim mesmo com bastante frequência. Porque parece que uma coisa tão simples e tão essencial é a pedra de tropeço há tanto tempo da vida daqueles que andam com Deus. A manutenção da relação. É porque a gente vai crescendo e a gente vai adquirindo conhecimento e a gente começa a achar que essas coisas são coisas de meninos, de crianças. Que os homens adultos acordam todos os dias e dormem em busca de cumprirem as suas responsabilidades. E o que está matando a nossa intimidade com o Senhor são as responsabilidades que nós afirmamos termos recebido. Em nome de fazermos coisas, de cumprirmos coisas, nós deixamos o Senhor esquecido. Se Deus estivesse cantando uma canção agora, seria Eu Tenho Saudade de Vocês. Por isso não tem como fazer uma outra reflexão sobre esses dias que a gente está vivendo, né? A gente não tá meio, o mundo inteiro. São dias em que o mundo parou, né? Sim. E a vida ficou sem sentido para muita gente. Mas o mundo pelo lado de fora parou. Porém, ele continua dinâmico em Deus. Sim. Cara, Rafa, eu já tive experiências. Eu já usei drogas antes de conhecer Cristo, já fiz coisas assim absurdas. Já fui exposto a situações de alucinação assim fortes. Cara, mas eu já aconteceu coisas comigo aqui dentro do meu quarto que muito mais pesado. E eu não digo nem no sentido de comparar a alucinação, mas ao preenchimento, a plenitude que aquilo me trouxe, cara. Cara, eu sei lá, eu já fui arrebatado, eu já tive visões, eu já vi anjos. Eu já vi o Senhor 3 vezes. Essas coisas, elas não vieram a mim porque eu sou o queridinho do Senhor, cara. Não vieram a mim porque eu sou o perfeitinho, porque eu sou o santinho. Cara, elas vieram a mim porque eu sou o desgraçado, pecador, miserável. Mas eu tenho tanta clareza disso que eu decidi mergulhar num poço tão profundo em Deus e eu não quero sair nenhum dia desse lugar para a superfície, cara. Então eu não vi as coisas que eu vi, eu não fui aos lugares que eu fui de dentro do meu quarto secreto porque eu sou o cara, porque eu sou bom. Não, mas é por uma consciência e por um desejo. Eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor. É só isso que importa, cara. Não tem como a gente pensar em disciplinas interiores e não chegar nessa profundidade de reflexão, porque senão a gente está falando sobre um conhecimento só. Ou melhor, sobre uma informação. Porque conhecimento é diferente, né? O entendimento de conhecimento é muito diferente. Aquele que de alguma maneira não tem desejo de viver assim. Eu me recordo quando a gente teve a oportunidade de ler o livro do Richard Foster pela primeira vez. Parecia contraditório ou paradoxal. Ele dizia: peça a Deus que tenha. Peça para ter fome. Porque, como eu disse no início, isso é ante a nossa natureza carnal. Exatamente. Ele pede. Não é pecado você não ter. É pecado você ser conformado. Exatamente, com não ter. Eu acho que essa palavra, que se a gente pudesse deixar uma palavra aos irmãos, cara, sobretudo nesse momento, tá melhor. Não que eu não me importe com os irmãos, me importo com os irmãos em Cristo de outras comunidades, a gente ama eles, mas, cara,
queria dar uma palavra aos irmãos da nossa casa. Se você tem sido, irmão, alguém que consegue, aprendeu a viver sem o Senhor, mesmo amando, mesmo crendo, mesmo Ele sendo seu Deus, seu Salvador, mas você acostumou a viver, se acostumou com a presença, se acostumou com o cuidado e não trata isso mais com o devido valor, cara. A hora que a gente acabar essa live, dobra o seu joelho na sua casa, derrama suas lágrimas, se arrepende outra vez. Não se conforme com essa frieza, com essa mornidão, porque a essência do nosso chamamento não é para o serviço, é para a relação. Deus trocaria qualquer coisa que você pode fazer por Ele, pela sua atenção, pela sua dedicação, pelo seu compromisso com Ele, com a presença dEle. Porque se você estiver com Ele, você vai fazer as coisas juntos com Ele. Mas você pode estar fazendo um monte de coisas que você acha que é para Ele, sem ter a presença dEle. Então, cara, eu te imploro, eu te peço, eu te convoco. Se você congrega, se você é parte da nossa família e você está frio, começa hoje de novo a sua caminhada. Começa hoje de novo. Sabe? Medita na palavra. Você não leu Efésios? Cara, termina essa live aqui e lê. Ora, sabe? Para um tempo, desliga a televisão. Para de ir para filme, série, cara. E se concentra na presença do Senhor. Pode ser que não aconteça nada, mas uma hora, eu te garanto, uma hora Ele vem. E quando Ele vem, cara, tudo aquilo que aconteceu antes, você... Não é que valeu a pena, é que você nem lembra mais, você não considera mais. Mas para você ouvir, para você sentir, para você perceber, você precisa insistir. Você precisa permanecer. E é por isso que não é religiosidade, não são regras, são disciplinas espirituais. É isso. Tamo junto, galera. Valeu. Beijo. Semana que vem a gente volta com mais e que o Senhor possa mexer conosco, mexer com você, mexer com a tua casa nesses dias. Vamos fazer uma coisa? Vamos mutuamente servir uns aos outros. Se você pode ajudar alguém e se você pode ser humilde a pedir a ajuda de alguém, bota isso em prática hoje. Sabe? Esquece a ideia de vou começar amanhã. Porque o amanhã, ele é a demonstração de que isso não é prioritário. Então, se você considera que é hoje, que é importante, faça agora. Uma pergunta, antes de a gente colocar ou interromper a transmissão aí. Se você soubesse que está nos seus últimos minutos de vida, você deixaria alguma coisa importante para amanhã?